E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Coleção Paralela, eu e o meu querido mestre do terror, e pasmem, falar mais uma vez de terror. Eu resolvi falar de uma revistinha que me deu saudade, que eu andei folheando, andei lendo mais uma vez, andei me regozijando. Estou sempre falando aqui no canal que eu dei ao longo da minha vida muito pouca atenção para o quadrinho nacional, principalmente porque não me envergonho disso. Eu sempre considerei que no quesito super-heróis ainda faltava muita coisa. Temos excelentes desenhistas, mas carecíamos de bons roteiros. Mas que no tocante ao humor e terror eu sempre amei a produção nacional. Sempre achei boa demais. E há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, hoje em dia já faz muito tempo, eu comprei uma edição em banca. Não foi a última edição em banca que eu comprei, até tem vídeo aí no canal da última edição em banca de terror que eu comprei. Mas eu comprei ainda em banca na época e guardo até hoje. E tenho um carinho especial por essa edição, e é por isso que ela vai figurar aqui hoje nesse vídeo, que ela volta a figurar, porque ela me apresentou alguns personagens e histórias que para o universo do terror nacional se tornaram chaves, se tornaram importantes, se tornaram icônicas, e que não eram novidade quando foram publicadas nessa revista, mas que eu só vim conhecer através dela. Eu estou falando dessa publicação aqui, As Seleções de Assombração. Eu estou tentando focalizar aqui. Ó, edição compacta com as melhores histórias de terror já publicadas. Essa é a número 2. Tem essa capa aqui do Sampaio, que é uma capa que para mim é muito icônica. Eu vi essa capa na banca, eu não pude deixar de comprar. Tem aqui do lado atrás assim, a coleção Assombração Super apresenta essa publicação, reunia essas edições aqui, ó, né? Cripta Maldita, Noite dos Zumbis, Casos Verídicos de Terror, O Homem do Patuá, entendeu? Eu trazia matéria dessas revistas. É uma publicação dos anos 90, se não me engano. Deixa eu ver aqui na frente, mas se não me engano é dos anos 90. Acho que eu não vou encontrar por aqui essa informação, mas é dos anos 90, no máximo comecinho dos anos 2000, não vai muito além disso, né? A editora, meu pai, tinha que bater aqui, né? Claro que eu tinha que bater, como diz meu amigo Jair, tá ficando o charme do negócio. É uma publicação da Ediouro, né? Quem diria? E trazia material, cara, que honra aí muito o meu carinho pelo terror nacional, e que me apresentou histórias muito chaves. Tipo, eu vou passando história a história devagarinho, e assim, tão devagar para o vídeo não ficar tão longo, mas fazendo um comentário acerca das minhas impressões. Tem, por exemplo, a Cripta Maldita, com roteiro e arte do Eumano Silva. Eu gosto muito do trabalho do terror do Eumano Silva, cara. Eu acho a arte dele muito característica. É uma arte que muitas vezes parece que falta a fidelidade anatômica, quanto ao mesmo tempo, velho, ela é fantástica desse jeito e não poderia ser diferente. Aquele preto e branco carregado que eu adoro, que eu acho primordial em histórias de terror, tem que ser assim. Eu recentemente gravei um vídeo aí sobre uma revista de terror do Drácula, na qual eu falo, parece um mangá com arte muito limpa, o preto e branco muito limpo, me desagrada demais. Aqui é um bandido que vai se esconder numa cripta, e olha só, a cripta é de quem? O Príncipe das Trevas, do Drácula. O cara simplesmente escolheu
a cripta do Drácula para se esconder. E o Drácula tava no Brasil. Que loucura, velho. E o Drácula, é claro, sai massacrando geral. E sai massacrando daquele jeito que eu gosto, entendeu? Eu falo nesse vídeo que eu acabei de comentar que era o Drácula baladeiro, o Drácula bonitinho, o Drácula conquistador, essa coisa em que transformaram os vampiros, diferente demais disso aqui. Esse é o meu tipo de vampiro. Esse é o meu tipo de Drácula, matando geral, detonando geral, com extrema implacabilidade. Gosto demais, essa história é ótima, cara, é uma história curtinha, mas muito boa. Depois temos Gilete no sabonete, olha só, cara, é um deleite, a arte aqui é um deleite, é uma história extremamente fantástica, tá? O roteiro é do Patati e os desenhos é do Alan. E ele tem uma maneira de desenhar que eu acho muito legal. É uma história tremendamente maluca, cara, meio curtinha. O cara vem pelo ralo, aqui as modernidades já estavam atingindo os quadrinhos, né? Porque, ó, o desenho de 93 está na ponta da página aqui, ó, como eu digo, anos 90, até mais cedo do que eu pensei o material. E temos aqui duas moças tendo um momento de amor quando essa criatura vem pelo ralo, mata elas, né, faz seu estrago com elas, mas eis que a roda do destino gira e elas não morrem passivamente, elas voltam em espírito para detonar o espírito, né, ficar incomodando ele por toda a eternidade. Eu achei essa pegada ótima. Aí temos uma história, a maldição de Quetzalcoatl, e eu não sei falar direito, mas o que tem nessa aventura que eu gosto? A arte do Flávio Colim. Aprendi a gostar demais da arte desse cara. Eu achava ela totalmente ruim e inadequada para histórias de terror, e com o tempo, cara, como eu mudei de opinião, como eu passei a gostar da arte desse cara. O Colim era realmente genial e essa arte super característica, né, velho? Não tem como você não reconhecer o trabalho dele. A história é basicamente a brutalidade, a loucura, né, do culto ao deus dos caras, a violência e tudo mais, e o deus deles se revolta e vem punir geral aí e detona todo mundo. É uma história simples, cara, é um roteiro muito simples e que simplesmente funciona extremamente bem, e que com a arte do Colim é genial. Cara, essa revista me traz muitas lembranças gostosas. Eu comprei nos anos 90, eu já não era mais, né, um menino, assim, não era um menininho, mas desde aquela época até hoje, quando eu pego ela evoca em mim meus tempos de menino, quando eu lia terror à noite. E eu adorava noites chuvosas com relâmpago para ler história de terror, porque eu achava que dava mó clima. Depois temos um caso verídico, A Mulher da Noite. Este relato foi enviado por Rosilene A. Teixeira de Miracema, no Rio de Janeiro. Olha só, a Rosilene mais ou menos ficou eternizada aqui, né? E se dedicava a ilustrar, vamos dizer assim, lendas urbanas, casos urbanos. Eu não estou encontrando aqui quem fez a arte, quem adaptou o roteiro, mas é a história de um espírito que basicamente teria guiado uma família, teria guiado a polícia a mostrar onde estava o seu corpo, que havia sido, né, a mulher havia sido morta pelo marido. Aí tem até aqui, ó, como é uma junção de revistas, né, uma espécie de encadernado, provavelmente com encalhes. Tem aqui, ó, mande sua carta com relatos para coleção Assombração e tal, porque na época você mandava e poderia ter sua história adaptada. Tem uma seção de correio, anuncia o próximo número, A Noite dos Zumbis, e a gente vai para uma história muito doida. Vampiro eletrônico, de Ota e Shimamoto.
né? Aí fala que essa história ganhou o Prêmio Nova de 1994 para os melhores HQs de ficção científica. O Vampiro Eletrônico, um trabalho do Ota e do Shimamoto, trazendo uma versão moderna, vamos dizer assim, do Drácula. Mais uma vez o mito do vampiro, só que de uma forma mais modernosa e com um narrador, né, um coveiro a lá cripta, né, a lá os personagens da cripta lá, eu esqueci o nome do Crypt Keep, eu não me lembro o nome daquele personagem da revista Cripta que ficou marcado principalmente pelo seriado de TV lá, que apresentava, né, cada episódio, né, na revista era o coveiro, a bruxa. E aqui tem um coveiro que apresenta a história, mas a modernidade aqui fica por conta da maneira, não só como o vampiro é trazido de volta, como ele é combatido e eliminado. No restante, é como eu digo, é o vampiro nos moldes que eu gosto, destruindo geral e sendo realmente uma ameaça. Aí a gente vai porque seria o próximo número, que traz em destaque Nonô Jacaré em A Noite dos Zumbis. Nonô Jacaré é um personagem que eu só conhecia aqui, eu não conhecia de outro lugar, do Lado Escuro da Lua. E traz uma história que se tornou muito icônica no universo do terror nacional, que é o Hotel do Terror, uma história com a arte do nosso querido Flávio Colim, né? A Noite dos Zumbis, com o Nonô Jacaré, tem roteiro do Patati e desenhos do Alan. Eu gosto muito dos desenhos do Alan, e o Patati, apesar desse nome engraçado, fazia uns roteiros de terror muito interessantes, mas a arte principalmente é deslumbrante. O tal do Nonô Jacaré é uma espécie de doutor oculto, é uma espécie desses personagens que tanto conhecemos pelo terror heroístico da DC. A Marvel também tinha suas versões, né? Uma espécie de personagem assim, que vem do meio religioso, né? No caso dele, religiões afro, e que combate ameaças sobrenaturais e por aí vai. Achei curioso que ele é um herói bem fora dos padrões, né? Um sujeito gordinho e tal, meio malandrão, mas que sai por aí combatendo vampiros e zumbis, e que acaba se deparando com essa horda de zumbis e vampiros dominada e comandada por esse cara sinistrão que fazia às vezes de uma espécie de pastor. A história é muito boa, é muito divertida. Não é realmente uma história de terror, não tem essa pegada do terror que a gente está acostumado, mas é divertida. Depois tem O Lado Escuro da Lua, criado, escrito e desenhado por Ofeliano. O Ofeliano tinha uma maneira de fazer seu desenho, sua arte, que era também bastante característica, né? Dava um certo ar mais realista, mais novelesco, e ele contava a história aí de duas irmãs aí que ficavam tendo aquelas suas disputas, inclusive na questão amorosa, só que uma delas não era nem de longe o que se imaginava que ela era, né? Ela era uma criatura do mal. Não vou dizer que é uma história que eu ache fantástica, mas é bem divertida também. Aí tinha um concurso na época pro HQ Mix, tinha o Correio Macabro de novo. Aí tinha a colaboração dos leitores, a história era Necrofilia, né, com Leônidas Grego, né, também de 94. Uma história curtinha de uma página, uma tentativa meio poética de terror, assim. A princípio eu achei, aliás, de uma página não, né, uma história curtinha, que a princípio eu cheguei a pensar que era de uma página só. Aí, para minha surpresa, a história
era maior do que eu imaginava e traz um cara com umas práticas absurdas aí que acaba sendo punido depois. Depois tem outro relato que foi enviado pelo leitor Manuel Beissola de Nova Iguaçu. Esse nome não pode ser real. E que traz aí mais uma vez um daqueles relatos, um daqueles contos populares. Eu vou começar a ser mais rápido, né, pessoal? A revista é muito volumosa, o vídeo vai ficar muito longo, mas adaptado para os quadrinhos. E aí traz a gigantesca, eu amo essa história, o Hotel do Terror, né? O Hotel do Nicanor, publicada em 1981 pela primeira vez na revista Espectro da VEC. E se tornou uma série de terror que fez muito sucesso pelaquela época. E aqui temos uma história que é mais ou menos um retrabalho, uma reescrição, né? Uma nova versão daquela história. Manteve-se o texto original, pelo que eu lembro, mas teve um certo reboot, assim, um certo relançamento. O texto é do Ota, os desenhos do Colin, isso não precisa nem dizer, e os personagens criados por Juca Galvão e Flávio Colin. Aqui a arte do Colin, que eu tanto desgostava no passado, tá deslumbrante, e a história é muito legal. A história é simplesmente um hotel no qual duas irmãs se hospedam, mas na verdade elas não se hospedam, elas trabalham lá com o tio delas lá, o Nicanor, e o hotel é usado por uma convenção de monstros, e esses caras são bandidos e foram pra lá e não queriam ir embora. Um deles achou uma das mulheres muito gatinhas, queria se envolver com ela, e ela tentando fazer com que eles fossem embora para não ser pegos pelos monstros, mas eles teimaram e não iam e acabaram pagando o preço por isso. E os monstros acharam que aquilo era tipo uma oferta do Nicanor, que o Nicanor estava tentando tornar a noite deles mais agradável, enquanto ele nem sabia que os caras estavam lá. A história é, muito típica dos anos 90 e muito legal. Depois vem finalmente a revista, né, a história, na qual aqui ó, número 5, julho de 1995, na qual eu finalmente conheci um personagem muito show, o Homem do Patuá, que também era um personagem meio recorrente, pelo que eu entendi, e que aqui voltou a ser publicado, né? Nesse texto aqui se fala que se as pessoas quiserem mais história com o personagem que estava fazendo o seu retorno, era para pedir, para prestigiar que se criariam novas histórias. O Homem do Patuá é basicamente um cara no sertão, um caçador de feiticeiros, um caçador de bruxos, de demônios, na época dos anos 40 ali, na época praticamente na época do cangaço, na época em que o sertão era muito mais selvagem e tal, né? Com texto e desenhos do Hermano, né, do Hermano Silva, com uma arte esplendorosa. E ele estava ali para caçar esses monstros, ele se envolvia nessas aventuras sobrenaturais, e ele era protegido, né, por um patuá. Um patuá, acima de tudo, lhe oferecia uma grande proteção para lidar com essas criaturas sobrenaturais. A história é ótima, cara, é cheia de ação, como eu digo, é um terror mais voltado para o super-heroísmo, né? É cheia de ação, e ele acaba enfrentando o tal do Mané Ula, que é um feiticeiro que está a serviço das forças demoníacas, e termina sem uma conclusão, por assim dizer, porque ele não consegue destruir o Mané Ula, e isso deixa um gancho para as histórias continuar. Há inclusive um endereço de caixa postal se você quiser mandar pro Elmano, na época, né, se quisesse mandar pro Elmano pedindo novas histórias. Depois tem uma história simples, Fim de Noite,
um bêbado que bati na câmera de novo. Coisa séria. Com o roteiro do Ota, mais arte do Shimamoto, essa história vale muito, não tem balões de fala nem nada, vale muito pela experimentação da produção da arte do Shima, né? Mas a história em si não tem nada de especial. Depois temos Coronel Síndico, mais uma colaboração com o roteiro do Patati e desenho do Alan, né? Um cara que era síndico do prédio e comandava as coisas com mão de ferro e achava que era o dono de tudo, achava que era coronel mesmo. Ele acaba matando uma moradora, acaba perdendo o controle, acaba inclusive praticando, né, atos necrófilos com o corpo. Ele vai preso, o cara que era porteiro do prédio que gostava da moradora acaba matando outra pessoa porque achava que era ela que tinha essa outra pessoa que tinha matado a moradora, mas foi o síndico, o espírito da mulher morta acaba atormentando o síndico. Ele comete crimes lá, comete mais assassinatos, vai preso e cai na cela do porteiro, que aí sim vai fazer justiça, vai pra cima dele. E aí tem uma história sensacional, meus amigos. Essa história é fantástica. Houve um concurso na época, né, no qual as pessoas mandavam roteiros e o roteiro vencedor seria escolhido para ser adaptado. Alguém que escolheu o pseudônimo de Clarice Spectro escreveu essa história Visitas Regulares, que foi ilustrada pelo Grande Colin, e que conta a história dessa menina que tinha um pai que se aproveitava dela, que abusava dela, mas que recebia toda noite visitas, né, visitas de uma criatura monstruosa que também abusava dela. Um dia ela tira o capuz, acaba vendo que é um monstro deformado e tal, mas ela não conta nada, ela não conta nem para esse pai que também abusava dela, e ela fica recebendo essas visitas aí regularmente. O pai cai na noite, cai nas festas e tal, e a menina vai adoecendo, vai ficando cada vez mais fraca. O pai arruma uma outra, vai trocando de mulher para mulher até que ele acaba ficando com uma que, embora fosse uma mulher vulgar e tal, trata a menina com carinho, mas a mulher continua sendo, né, a menina continua sendo abusada regularmente por essa criatura monstruosa e engravida. O pai, quando descobre, fica furioso. Ele sabe quem é, sabe que é essa criatura deformada que reside ali perto, né, é membro de uma família ali de perto. Ele vai lá e mata a criatura a marteladas. Mas eis que a filha dele está grávida, né? O filho da criatura nasce, e a última frase que ela ouve antes de deixar esse mundo mas é a cara do pai. O pai é aquela criatura deformada. Eu resumi muito a história, mas é uma das melhores histórias de terror que eu já li aqui no Brasil. Depois tem A Estranha Menina, né? Outra naquelas histórias de terror baseada em relatos, né, que não é assim tão interessante, eu passo. Temos essa daqui, eu tenho essa edição solo, eu comprei na época, ela está incluída aqui nesse encadernadinho, mas eu tenho na época, que já começa com um relato de leitor, né, o tal de O.J. Santos, que é a história de Clarice, que também foi abusada e tudo mais, e que acaba se tornando uma elemental da água e perpetrando sua vingança. Depois temos mais um caso verídico, essa vez desenhado e adaptado pelo Hermano Silva, Chamada Noturna, que é sobre um médico que foi chamado para cuidar de uma paciente,
pelo filho dela, mas o filho dela já estava morto quando fez isso. Histórias populares da época. Depois temos Vampiras do Rio Negro, outro caso verídico. As histórias dessa edição eram todas baseadas em casos verídicos. Aqui falavam das Amazonas, uma versão violenta e selvagem dessas mulheres. Depois temos Desagrado do Feitor. Eu gosto dessa história, embora eu ache a arte muitas vezes um tanto complicada de entender, mas eu gosto muito dessa história, o Desagrado do Feitor, no qual eles matam um funcionário que era chamado de Cãozinho. Por incrível que pareça, o cara que matou lá, que mandou matar o Feitor, começa a ser assombrado por um boi. Ele começa a ver esse boi em todo canto e fazer tudo o que pode para se livrar desse boi, mas ele vê o boi em todo canto e ele simplesmente enlouquece e termina doido. Depois temos a Rasga Mortalha, com texto do Kurt Cross e arte do Flávio Colim, que é mais uma história com ilustrações fantásticas do Colim. Nossa, acabei até dando uma rasgada aqui agora, contando lendas e histórias, né, ambientadas ali naquela região do sertão, no qual os cangaceiros faziam miséria e tal, e o sobrenatural está presente. É uma história de vingança bastante interessante. Retrato de Elisa é mais um retrato enviado por leitor, que teve arte do Alan Alex e adaptação do Patati, né? A arte é boa e é a história sobre uma personagem que acaba fazendo suas aparições sobrenaturais. Alguns desses relatos são meio desinteressantes. Por último, para finalizar, temos a história O Remédio, que é uma história, né, fraquinha, com uma arte bem mais caricata. Enfim, eu me estendi bastante nesse vídeo, mas é porque foi muito gostoso ficar falando das principais histórias. Eu tenho um carinho enorme por essa revista, ela me remete a uma época em que você ia à banca, achava quadrinhos, e mais do que isso, você não só achava quadrinhos, você achava quadrinhos de terror, e terror nacional, né, e com excelentes trabalhos. Época boa. Eu sei, eu tenho consciência hoje em dia, já falei aqui no canal, tive a oportunidade de conversar com o Lorde Lobo a respeito. Ele me comentou por que ele acha que hoje em dia está melhor e ele não tem saudade daquela época. A publicação era mais difícil, conseguir financiamento era mais difícil. Mas pra gente, enquanto leitor, nada nunca vai substituir o prazer de ir numa banca de revistas, encontrar uma variedade enorme. De repente você olhava lá, como aconteceu comigo aquele dia, e tava lá, Seleções de Assombração, velho. Época boa, e que histórias boas. Me apresentou para O Homem do Patuá, me apresentou para o Hotel do Terror, me apresentou para aquela história da Clarice Spector, me apresentou para um bocado de material que até então eu desconhecia, Nonô Jacaré. Essa revista me trouxe uma parte do universo de histórias de terror do Brasil que eu nem sabia, que eu não conhecia. Gosto demais de tê-la e foi um prazer enorme falar dela aqui nesse vídeo. E se você curtiu esse vídeo, likezinho aí pra mim. E pro meu querido mestre do terror, que agora tá animado. Falamos de terror no canal. Fomos!